Fique por dentro. Entrevista. Recebemos aqui na entrevista o Nestor Neto. Ele é técnico em segurança do trabalho e vai falar sobre esse assunto com a gente hoje. Tudo bom, Nestor? Seja bem-vindo. Tudo bom. Obrigado pela oportunidade. A gente que agradece a tua participação conosco. Queremos saber, Nestor, há quanto tempo que você já trabalha nessa área? Eu me formei em 2011, trabalho na área já tem 7 anos e pouco. E eu queria que você falasse também, Nestor, durante esses 7 anos, mais ou menos, que você está na área de segurança do trabalho, como que é a rotina de um técnico em segurança do trabalho? Bom, a rotina do profissional da área de segurança, ela tem um caráter de prevenção. Então ela vai evitar, o profissional de segurança trabalha para evitar acidentes e doenças ocupacionais. E ele faz isso de várias formas. Através de criação de procedimentos de trabalho, através de medidas de proteção coletiva, através de rodízio no trabalho. Então, vamos supor que você tem alguma atividade que gera risco grande. Por exemplo, vibração. O pessoal usa muito, ao invés de deixar um trabalhador 8 horas por dia num equipamento que gera vibração, isso é fracionado entre outros trabalhadores. Então, faz rodízio. Da mesma forma como o pessoal faz rodízio lá em São Paulo de carro, né? Sim. Faz rodízio nesse tipo de equipamento também. Ah, interessante. Uma boa analogia aqui, que a gente sabe muito bem como é o rodízio e como funciona, viu? Porque se uma vez você não tem o rodízio, você já vê como é que muda o trânsito aqui em São Paulo, já fica muito carregado a importância do rodízio, né? Olha, Nestor, queria que você falasse também um pouquinho da legislação da segurança do trabalho. Ela é a mesma? É nacional ou é regional? A gente tem as legislações nacionais, né, que são as conhecidas normas regulamentadoras, que elas são regulamentadas pela CLT, e existem também as legislações estaduais, principalmente para o pessoal do funcionalismo público. Por mais absurdo que possa parecer, o serviço público não tem uma norma federal de segurança do trabalho. Isso fica a cargo do serviço municipal e estadual, que vai criar normas de segurança específicas. E o pior é que nem todos os estados, nem todas as cidades têm legislação de segurança para o servidor público. Mas a nível federal, a gente tem as normas regulamentadoras, tem a CLT, e a nível estadual também tem as normas do bombeiro, que ela visa evitar acidentes como incêndios, né? E que também aplica-se, de certa forma, a segurança no trabalho. E, Nestor, a gente que não atua nessa área, a gente imagina quais seriam as áreas de maior risco para o trabalhador. Mas eu queria que você listasse um pouquinho para a gente o que tem acontecido mais em termos de estatística. Bom, em termos de estatística, o Brasil ainda tem números horrorosos no que se refere a acidentes e doenças do trabalho. Nós já fomos campeão mundial de acidentes de trabalho, isso lá pela década de 70. E daí, nessa época, o Brasil quis pegar dinheiro emprestado. E aí o pessoal lá fora falou, olha, a gente até empresta dinheiro para vocês, mas vocês não estão cuidando nem do trabalhador de vocês, então não tem jeito não, vocês vão ter que diminuir os números aí. E foi aí que surgiu o capítulo 5 da CLT, trazendo obrigações relacionadas à segurança do trabalho. De lá para cá, a gente caiu da primeira colocação para a 12ª. Então a gente melhorou bastante nossos números. Mas ainda o número ainda é gritante. A gente ainda tem, em média no Brasil, 2.500 mortes por ano relacionadas ao acidente de trabalho. Ou seja, se você pegar um estádio aí pequeno, daria para encher um estádio só com gente morta, né? Então, você vê, a quantidade de pessoas mortas ainda é muito grande. A legislação avançou muito, mas só a legislação não basta, né? Hoje a gente tem uma fiscalização do Ministério do Trabalho deficiente, porque o Ministério do Trabalho é que cobra as empresas implantar medidas de segurança, mas como a fiscalização é insuficiente, acaba fazendo quem quer, né? Essa é a verdade. Então a gente tem muita legislação e pouca ação. Sim, e muitas vezes acontece, como em todo o Brasil, muita legislação e falta de fiscalização é o que a gente vê. Às vezes são leis fantásticas, mas não adianta nada se elas não forem seguidas e se não forem ali fiscalizadas para verem se realmente as pessoas estão obedecendo, né? Do contrário, só fica no papel mesmo. Eu queria que você citasse, então, quais são as áreas de maior acidente e o porquê. As áreas de maior acidente hoje, elas estão na construção civil, e a gente tem um foco principalmente no trabalho em altura, e ainda morre muita gente
caindo de trabalhos altos, trabalhando em fachada, trabalhando em balancim, trabalhando em andaime. Então, criou-se uma norma específica para isso, mas ainda assim, morrem muitas pessoas. E morrem muitas pessoas no trânsito também, né? O que se chama de acidente de trajeto. Então, os números de morte no trânsito também são muito grandes, né? E o pessoal em São Paulo, que diga, né? Um lugar que mais morre motociclista no Brasil é em São Paulo. Com certeza. Então, a gente ainda tem o foco de acidente nas empresas e tem o foco de acidente no trânsito. Então, temos muito trabalho pela frente para melhorar bastante os números aí, diminuir essa quantidade horrorosa de média de 2.500 mortes por ano relacionado ao acidente de trabalho. É verdade, Nestor. E você falou, né, que se comparasse com a década de 70 para hoje, ainda bem que mudanças foram feitas e esses números já baixaram, mas ainda muita coisa precisa ser colocada em prática. Mas eu queria que você falasse, quando você falou que houve uma mudança na legislação, os principais tópicos aí para a gente entender quais foram as medidas e o que trouxe assim de prevenção para o trabalhador. Legal. Em 1994, surgiu uma das normas mais importantes, que é a norma para fazer gestão. Então, antes de 94, norma de segurança já tem desde 80, mas em 94 surgiu a principal norma de gestão de saúde e segurança no Brasil, que é a norma 9, norma regulamentadora número 9, que se chama Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. E ela proporcionou à empresa fazer uma gestão de segurança do trabalho, fornecer o equipamento adequado para o trabalhador, prover medidas de proteção a nível coletivo. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que tem uma máquina na empresa que gera calor, que o trabalhador, se ele passar lá, ele vai se queimar. Então, através dessa NR9, surge a obrigatoriedade do empregador fazer uma proteção. Então, a máquina pode até gerar calor, mas tem que haver uma proteção para que o trabalhador não acesse a área de calor e não se queime. E aí, depois dessa NR9, surgiu várias outras. Uma das que surgiu por último foi justamente a norma que fala sobre trabalho em altura. Então eu disse que morre ainda muita gente no trabalho em altura, mas melhorou bastante já. Então hoje a gente já tem cintos de segurança para o pessoal trabalhar em altura, com uma tecnologia absurda. Temos procedimentos de segurança para trabalho em altura também muito bem consolidados. Mas como você mesmo frisou, o que falta muitas vezes é fiscalização. Então a gente tem uma legislação muito boa hoje, a gente tem 36 normas regulamentadoras, que elas atendem tanto as empresas no geral, como tem normas específicas também. Por exemplo, o trabalho rural tem norma específica de segurança, trabalho em mineração tem norma específica de segurança, a construção civil tem norma específica de segurança, mas, infelizmente, mesmo com muita norma, ainda acaba imperando o jeitinho brasileiro, porque a fiscalização acaba sendo ineficaz. Que pena, Nestor. E olha, quando você citava pra gente esses trabalhos, assim, eu imagino que muitos ouvintes tenham se identificado e outros imaginam que nem correm riscos, né? Porque muita gente passa muito tempo na frente do computador, cerca de 8, 10, 12 horas e fala, meu trabalho é seguro, eu tô sempre na cadeira. Mas eu queria que você falasse também, pessoas que trabalham, às vezes, dentro de empresas, tem também algum tipo de risco? E se tem, quais seriam eles? Exatamente. Então, tem essa condição que você falou, a pessoa que trabalha no ambiente de escritório, ar-condicionado, do ambiente controlado, e ela acha que não tem risco. Mas hoje, um dos principais motivos de afastamento é justamente o estresse no trabalho. Então, muitas vezes, aquele trabalhador que está lá sentadinho no mesmo lugar o dia todo, por não ter como se movimentar direito, ele acaba ficando estressado. A pressão no trabalho é grande. Então, mesmo quem trabalha num ambiente que aparentemente não tem risco, tem que tomar cuidado, porque ele pode ser vítima do estresse, ele pode ter um problema, por exemplo, no punho, na mão, por conta de digitação. Então, não existe ambiente 100% seguro. Todo ambiente tem seu risco e o trabalhador precisa buscar uma forma de enxergar esse risco e o empregador precisa criar procedimentos de trabalho de forma a garantir a segurança para o trabalhador. Ótimo que você Uma das preocupações com a mudança agora da legislação é que surge na legislação o trabalho em casa. Então, o empregador vai poder contratar gente para trabalhar em casa. E a pergunta que fica é, como é que o empregador vai adequar e vai influenciar o ambiente do trabalhador que trabalha em casa? Sim. Então, são reflexões que a gente precisa fazer a partir da reforma trabalhista, das mudanças que vêm aí.
Com certeza, muitas coisas, né? A sociedade vai mudando lentamente, mas aí a legislação tem que acompanhar para trazer a segurança e saber como proceder, né? Por exemplo, até a cadeira, às vezes a pessoa vai lá e fala, não, vou trabalhar em casa, trabalho deitado na cama ali horas e horas a fio, né? E você não sabe, você não tem noção de como aquele trabalhador tá se portando. Eu queria que no finalzinho da entrevista você também citasse sobre a questão de horas extras. Isso pode sobrecarregar demais? O quanto que seria indicado, em termos de... A gente sabe que às vezes pode mudar de trabalho para trabalho. Uma ouvinte de Cuiabá citava que ela consegue depois tirar essas horas como descanso, outros recebem em dinheiro. Tem algo que seja mais aconselhável assim para o funcionário? Sim, a CLT cita lá a quantidade de horas extras que a pessoa pode trabalhar. Se eu não me engano, a cada dia ela pode fazer 2 horas extras somente, né? Mas, infelizmente, as pessoas pensam no lucro imediato e esquecem que um trabalho em ambiente de risco a longo prazo pode fazer mal. Então, o trabalhador que trabalha 12 horas todo dia numa empresa, ele pode sofrer um dano. Então, ele precisa pensar nisso também. Hora extra é bom, né? Mas pode fazer mal. Outra coisa que também as pessoas pensam a nível imediato é com o adicional de insalubridade. Tem pessoas que, por trabalhar num ambiente que tem ruído elevado, recebem um adicional de 20%. Só que ela recebe por estar exposta ao risco. Esse risco pode fazer mal a médio e longo prazo. No Brasil, a gente tem o defeito de ser muito imediatista. Sim. O cara pensa no benefício a curto prazo e esquece a longo prazo. É preciso se avaliar e questionar. Até que ponto vale a pena a gente se beneficiar a curto prazo, se isso vai fazer mal a longo prazo. E às vezes o próprio corpo do trabalhador denuncia. Às vezes uma jornada excessiva, o cara se sente mais cansado do que ele sentiria. Ele sente dor mais do que ele sentiria. E aí no final do mês ele recebe uma bonificação financeira e acha que está tudo bom. O resultado disso é o que a gente acontece hoje, de pessoas que se aposentam extremamente doentes, né? E a gente lembra aquele pensamento de muitas pessoas, né? Agora que eu vou aposentar, agora eu vou viver. Mas às vezes a pessoa, ela mesma judiou tanto do corpo dela, ou permitiu que judiassem tanto do corpo dela durante a sua longa jornada de trabalho, e quando ela se aposenta, ela não tem mais qualidade de vida. São reflexões que a gente não pode pegar a nossa segurança e transferir toda a responsabilidade para o empregador. O trabalhador acaba sendo a cada dia mais livre para decidir se vale a pena ficar numa empresa onde ele trabalha demais, ou se ele vai optar, muitas vezes até por ganhar menos, mas por ter uma qualidade de vida ali a pequeno, médio e longo prazo. Tem toda a razão. E nesse curto prazo, né, a questão até de estar bem para passar tempo junto com a família, de aproveitar, de ter ainda disposição, e a longo prazo, né, de que adianta às vezes esse dinheiro a mais, porque depois saúde não se compra com dinheiro, né? Então, muito bom que a pessoa pense aí ao longo da vida e pense também, né, nos familiares. Então, olha, eu queria agradecer, Nestor, o seu tempo com a gente, aqui nos dando esses conselhos e orientações tão claras sobre segurança no trabalho. E no final, se você quiser deixar o seu contato, algum site para a gente saber mais sobre o assunto. Ótimo. Obrigado pela oportunidade. Então, pessoal que gostou aí da nossa fala sobre segurança, pode encontrar a gente lá no YouTube, se preferir. Temos lá um canal no YouTube, chama Nestor W. Neto, Segurança do Trabalho. Lá a gente aparece pelo menos 2 vezes por semana, trazendo uma mensagem de segurança do trabalho, que cabe tanto para profissionais de segurança, como para a sociedade, né? A finalidade é sempre a mesma, de, através da segurança do trabalho, melhorar o ambiente de trabalho e fazer com que a gente tenha uma vida mais longínqua, mas uma vida longínqua com saúde e com qualidade de vida. Ótimo. E que bom receber o Nestor Neto nos ajudando nesse sentido hoje. Ele que é técnico em segurança do trabalho, nos concedeu essa entrevista. A gente deseja para você um ótimo dia e te espero numa próxima. Obrigado, valeu muito.